Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta aula do curso de React Hooks. Nessa aula nós vamos aprender a utilizar o hook UseState, que é um dos mais usuais. Então vamos lá, na última aula a gente já deixou pronto então o nosso projeto base em React. Lá no Visual Studio Code, dentro da pasta src, eu até vou ocultar o meu terminal e dar um zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, na pastinha src, eu vou clicar com o botão direito e vou na opção New Folder. Aqui eu vou criar uma pasta para poder agrupar cada exemplo feito neste curso. Então, darei o nome aqui de Hooks e dentro dessa pasta Hooks, eu vou criar o nosso primeiro arquivo JS. Então, botão direito, New File, exemplo 01 underline UseState.js. Eu vou seguir esse padrão, então cada exemplo feito nesse curso vai ter o nome exemplo e um número, então exemplo 01, 02, 03, assim por diante, e em seguida o que a gente está trabalhando é o UseState, ou UseCallback, UseEffect, etc. Tá bom? Então, se vocês quiserem colocar outros nomes, fiquem à vontade. Vou ocultar aqui, muito bem. E vamos codificar. Inicialmente, a gente vai estar importando o módulo do React e também o UseState. Então, vamos lá. Importar módulo React e o hook UseState. Vou dar um zoom. Muito bem. E bora lá. Import React from React. E depois desse React, aqui, eu vou colocar uma vírgula, abrir e fechar chaves. E se eu colocar no meio das chaves a letra U, vocês vão notar que eu terei várias opções que iniciam com a palavra use. Cada uma delas é um hook. Então, vou vir aqui na opção UseState. Muito bem. Em seguida, teremos a nossa função. Vou colocar aqui, então, function. Por padrão, a função é o nome do seu arquivo JS, então exemplo 01 underline UseState, abro, fecho parênteses, abro e fecho chaves. E para não esquecer, depois da função eu vou ter a nossa exportação. Então, vou botar como exportar, export the full e o nome da nossa função, que é exemplo 01 underline UseState. Ponto e vírgula. Muito bem. Dentro das chaves, vou tirar um pouco do zoom, legal. Aqui, gente, eu vou estar criando, então, o nosso hook UseState. Bem, só para lembrar, o que seria o state? O state é uma variável dinâmica. Quando a gente altera alguma coisa no nosso state, automaticamente nosso componente ele atualiza tudo que está usando aquele state, que pode ser um laço de repetição, uma condicional, enfim, qualquer coisa. Como é que eu crio aqui um state? Bem simples, ou melhor, um UseState. Eu posso trabalhar com variáveis como var e let, ou posso trabalhar com constantes. Eu vou utilizar constantes, pois em quase todos os exemplos do nosso React.js, da documentação oficial, é utilizado constante. E também em muitas literaturas e em muitos projetos também inicia-se com const e não var ou let. Então eu vou seguir esse padrão, tá bom? Agora eu vou abrir e fechar colchetes e dentro destes colchetes eu vou ter que passar duas informações importantes. Primeiro, o nome do meu state. Então, por exemplo, eu vou colocar como texto, vírgula. E a segunda informação, a segunda característica é como se fosse uma função. Essa função vai servir para você poder enviar arquivos, enviar dados, informações para o seu state. Então, é como se fosse uma função que consegue, no caso, atribuir o valor, tá bom? Então, aqui, por padrão, nós colocamos a palavra set e o nome do state. Então, set texto. Porém, não é obrigado a utilizar o comando set. Você poderia colocar, por exemplo, armazenar. Vai funcionar. Porém, por boa prática,
A maioria dos projetos adota esse tipo aqui de padrão e também é o que no site do React ele disponibiliza nos exemplos. Então, vamos seguir o padrãozinho também. Igual useState, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro do parênteses, vocês podem estar adicionando já um valor inicial. Pode ser um texto, pode ser um número, um objeto, um JSON, um vetor, o que vocês quiserem. Eu vou adicionar aqui um Hello World. Muito bem. E agora eu vou colocar aqui embaixo o meu retorno. O que seria esse retorno? O retorno vai ser a estrutura HTML. Aqui que eu posso colocar formulários, botões, tabelas, listas, etc. Então, vou colocar aqui um return, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula aqui, para não dar nenhum problema. E o nosso retorno, ele vai ter uma div que vai englobar simplesmente, inicialmente, melhor dizendo, um P. Muito bem. E nesse P eu vou chamar o meu useState texto. Como é que eu faço isso? Bem, dentro do P eu vou abrir e fechar chaves e aqui eu vou escrever texto. Somente isso, tá bom, pessoal? Vocês podem copiar com calma, a gente já vai testar lá no navegador isso aqui. Então, salvando. E deixa eu fazer uma alteração lá no meu arquivo. Só procurar aqui rapidinho, dentro do SRC, nós temos um arquivo chamado index.js. Esse arquivo, ele é responsável por executar, exibir, no caso, os nossos componentes. Então, aqui, se eu for importar o meu exemplo 01, por exemplo, aqui, ó, import, vou botar como exemplo 01, from, abre e fecho colchetes, ou melhor, perdão, apóstrofos, ponto barra, aqui eu tenho a pasta hooks, barra, e aqui eu tenho o meu exemplo 1. Muito bem. E aqui onde está a palavrinha app, eu vou colocar esse meu exemplo 01. Perfeito. Eu vou salvar, vou no navegador e vou atualizar. Veja só que legal. Eu vou dar um zoom. Temos aqui o nosso Hello World. Bacana, né? Deixa eu voltar aqui para o código do nosso 01 e tá aí. Só que eu quero também usar com vocês o set texto, para a gente poder ver como é que a gente pode trabalhar com um evento do tipo, ao digitar, nós conseguimos alterar o valor dinamicamente do nosso texto. Então, o que eu vou fazer? Bem, eu vou criar uma função aqui em cima, antes do retorno, ó. Então, eu vou criar aqui um evento, certo? Como é que vai ser feito esse evento? Bem, eu vou colocar, então, uma constante aqui, const, certo? E eu darei o nome aqui, por exemplo, de evento, mas poderia ser ao digitar, evento de teclado, qualquer coisa. Essa função vai ser uma arrow function. Então, igual, abro, fecho parênteses, igual, sinal de maior, abro e fecho chaves. Beleza. Daí, pessoal, uma coisa muito importante. Toda vez que a gente dispara um evento, nós temos aqui dentro desse nosso parênteses uma espécie de parâmetro. Vou colocar como E. Esse E é basicamente o nosso evento. E nesse evento, a gente pode saber qual é o evento que está sendo utilizado, se é de mouse ou teclado, e que elemento HTML disparou aquele evento. Então, para a gente poder ter todas as informações a respeito de quando e como foi executado aquele evento. Então, o que vai acontecer aqui? Bem, aqui eu vou colocar o meu set texto, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula, e aqui eu falei o seguinte, e.target.value. Muito bem. Vocês já vão entender melhor o que está sendo feito. Aqui no meu retorno, deixa eu dar um zoom, antes do P, eu vou colocar um input, type, text, muito bem, e aqui eu vou colocar um onChange, que é ao alterar. Então, ao alterar, igual, abro e fecho chaves. Só vou fechar aqui o meu input para não esquecer. Aqui eu vou chamar o meu evento. O que está acontecendo aqui? Toda vez que
sofrer alguma alteração, no caso eu digitar alguma coisa ou remover alguma coisa, automaticamente esse meu E ele vai ter acesso ao meu evento. Esse E ele está usando um target. O que é o target? O target é o alvo, é o elemento HTML que está chamando aquela ação. No meu caso é o input. E o value é o valor que está no meu input. Então se a gente salvar, for no navegador e atualizar, só por garantia, notem que agora tem um input e o meu use state, ou melhor, meu texto, né, que é o meu state, ele basicamente já inicia com Hello World, porém, quando eu tentar digitar, ó, aprendendo hooks. Então eu digito e automaticamente o meu state ele altera. Então é basicamente isso, tá bom, gente? É bem interessante porque fica algo muito dinâmico. Eu vou tirar aqui do zoom um pouquinho, aí vocês podem copiar toda essa estrutura aqui, tá bom? Então assim, a gente vai ter mais aulas sobre o use state, porque a gente tem muita coisa bacana para poder implementar em projetos futuros. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado e até a próxima aula.